Bom dia! Estamos aqui com o nosso professor Marco Aurélio. Bom dia, professor. Bom dia. Olá, pessoal de casa, com muita alegria que recebemos o professor Marco Aurélio. O professor Marco Aurélio já participou de um campeonato realizado aqui no Centro de Ensino Médio 2. Nós gostaríamos de saber como foi a participação dele e como foi o jogo de 2012. Bom, em 2012 eu cheguei na escola por volta de maio, no lugar do professor Sandro, que assumiria a vaga de intérprete, né? E chegando aqui eu assumi também a turma que era o segundo E como conselheiro. Então nos primeiros dias de aula a gente teve alguns problemas na turma, com bagunça e até mesmo com bullying, certo? Inclusive casos de polícia. Então a gente conversou e por algumas experiências que eu tive em outras escolas, sendo treinador das equipes que eu era conselheiro, então eu me propus também a ser treinador deles. Quando surgiu o campeonato do Christian, que era um campeonato inovador para mim também, né? Que era um campeonato misto. Eu nunca tinha trabalhado dessa maneira. Foi bastante interessante porque num campeonato misto, com essa regra de que o primeiro gol tem que ser da menina, né? E só depois os rapazes podem fazer o gol. Então a gente teve que pesquisar, né? E conversar bastante, eu e os alunos, algumas maneiras de como lidar com o jogo. Tentar facilitar ao máximo para as meninas marcarem o gol para abrir o placar. E depois o que a gente faria na sequência do jogo, como encaixar ali as meninas no esquema tático, para pelo menos manter o resultado. A gente teve uma vitória no primeiro jogo, que foi contra o Manchester City, que era o time do segundo A na época. O jogo seguinte a gente jogou contra o terceiro H, que era uma equipe que estava há mais de um ano invicta, se você for contar as participações dele no campeonato masculino, e que contava com uma boa jogadora também, que era a Kézia. E esse jogo a gente perdeu de 2-1. No jogo seguinte a gente jogou contra o Barcelona, que também era uma equipe do terceiro ano, terceiro D. Vencemos por 2-0. E foi um jogo que marcou muito minha vida, porque eu reuni os meninos, né? Então eu falei alguns problemas que eu passava na minha vida. E eu falei para eles o quanto que às vezes um momento ali do esporte, quando você vence, quando você esforça, você consegue pelo menos uns instantes de felicidade na vida. Então os meninos foram muito motivados para o jogo, né? E conseguiram trazer a vitória 2-0. O quarto jogo foi interessante, a gente jogou na chuva. Vários jogos tinham sido cancelados por causa da chuva, né? Mas chegou um momento que não dava mais para cancelar jogos. Então tivemos alguns jogos na chuva. Esse a gente perdeu por 2-0. Foi um jogo que a gente fez uma homenagem para o aluno Arthur, que ele teve que ser cortado antes do campeonato, porque ele teve um problema epilético. Então nesse jogo a gente já tinha combinado com o time do terceiro E, né, que era o New York Red Bull, que ele daria o pontapé inicial do jogo e sairia sob os aplausos da torcida dos demais jogadores. O jogo seguinte foi um jogo num dia de sábado, reposição de aula. Muitas pessoas faltaram e foi um jogo complicado porque só tinha 2 meninas, não tinha reserva para as meninas. Então chegou um momento que elas cansaram. Então a gente teve que segurar o jogo, segurar o 0-0. Então com isso a gente já tinha 7 pontos, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A gente foi para o último jogo precisando vencer, mas nós perdemos de 1-0 para o Panathinaikos, que era a equipe de uma das melhores jogadoras do campeonato, que era a Dalila, gol da Dalila, 1-0. E a gente ficou na dependência do resultado, do time do Barcelona contra o New York Red Bull. Foi interessante, porque esse jogo foi no dia do meu aniversário, né? E os meninos... A gente precisava que o Barcelona ganhasse o jogo, pelo menos empatasse. Foi um jogo dramático, onde o New York Red Bull esteve na frente por 3 vezes, né? Fez 1-0, o Barcelona empatou. Fez 2-1, o Barcelona empatou. 3-2, o Barcelona empatou. E depois os meninos fizeram mais 2 gols, o time do Barcelona ganhou de 5-3.
Teve um gol muito bonito do Glauber, que jogava como goleiro linha, né? E aí os meninos depois do jogo falaram que era vitória ter sido pra mim e tal, aniversário, beleza. Aí 2 dias depois, do dia 23 de novembro, talvez tenha sido um dos jogos mais emblemáticos, mais marcantes do campeonato, porque a gente voltaria a jogar contra o terceiro H. E eles ainda permaneciam invictos. Então antes do jogo a gente se reuniu na sala e eu falei para os meninos, a gente fez uma palestra de motivação, né? Onde a gente focou que se eles dessem o máximo, né? Se eles dessem o máximo ali em campo, talvez o dia se tornasse inesquecível. Porque eles estariam fazendo uma coisa que ninguém acreditava. Por mais que toda a escola estivesse torcendo pela gente, mas era uma torcida que você não acredita, né? Eles estavam torcendo mais para o terceiro H não ganhar do que para a gente ganhar. E aí a gente conversou, e aí o esquema tático daquele jogo foram eles que proporam, né? Eu tinha vindo com uma ideia, eles acharam melhor uma outra ideia. O jogo começou, a gente fez 1-0, depois, ainda no primeiro tempo, conseguimos fazer mais 3 gols, viramos 4-0. No início do segundo tempo, 5º gol, e aí o time cansou. E o terceiro H em 5 minutos fez 14. E se tornou um drama aquele jogo. De 5-0, em 5 minutos ficou 5-4. Aí a gente, no final do jogo, a gente se reuniu, propôs marcar firme. Aí os meninos proporam que as 2 meninas marcariam o goleiro linha, que no caso era o Hernando, e os rapazes cuidariam do aluno Paulo e do aluno Alessandro. As 2 meninas estavam no gol, certo? Eles estavam jogando com o goleiro linha, os 3 rapazes na frente, as 2 meninas lá protegendo o gol. Então a gente conseguiu segurar o jogo e uma alegria imensa, né? A torcida invadiu o campo, os jogadores foram abraçados, né? Foi um jogo que me abraçaram, me jogaram pra cima. E aí foi até o jogo que o Christian fica, né? Foi o jogo que eu saí chorando, né? A primeira vez que eu chorei de alegria na vida foi aquele momento, né? Então, porque depois, como eu estava falando com um aluno, né? A gente, minha vida, sempre gostei de futebol, mas nunca... Eu era ruim, a verdade era essa, eu era muito ruim. E aquele momento meio que foi uma redenção, né? Foi uma virada. Primeira vez que eu fui agradecido, né? Que a galera reconheceu o trabalho dentro do futebol, né? Não saí chorando do jogo, né? Liguei pra minha irmã. Minha irmã patrocinava o time, né? Uma dos patrocinadores, né? Ficaram muito felizes. No jogo seguinte a gente pegou o segundo B, né? Que era o time do Chelsea. Também tinha uma menina muito boa, que era a Milena, né? E esses meninos ganharam da gente por 2-0. No próximo jogo, que foi disputa de terceiro lugar, a gente jogou contra o Milan, que era o terceiro F. E aí agora a torcida da escola era uma torcida do segundo ano, porque as 2 equipes que tinham chegado na final eram de segundo ano, né? Era o Panathinaikos, que era o segundo C, e o Chelsea, segundo B, né? E aí tava a gente disputando o terceiro lugar com o terceiro F. Então os meninos do segundo ano queriam que a gente ganhasse pro pódio ser só de segundo ano, né? E a gente conseguiu ganhar 2-0. Então foi muito bacana. A gente conseguiu uma medalha de bronze. Mas principalmente a gente saiu com um sentimento de família ali, né, no final daquele campeonato. É muito interessante, né? Essa história que o nosso professor contou, como marcou a vida dele. Se o projeto é tão importante para os alunos quanto para os professores, o senhor acha que esse projeto deve permanecer na escola? Sim, o projeto deve permanecer. Inclusive ele foi incluído no PPP da escola, certo? O que seria esse PPP? O projeto político-pedagógico, né? São os projetos que a escola faz, certo? Que pode variar de escola para escola. Então o campeonato
campeonato interclasse misto, né? Ele agora faz parte do PPT. É importante mesmo. Professor, o que o senhor acha da participação feminina no campeonato? Eu acho importante, né? Porque o projeto do Christian, ele tem como fundamento a valorização da mulher, né? Então o Christian, ele utiliza o futsal como um meio para valorizar a mulher e também para que os alunos despertem algumas vocações, né? Então nós temos aqueles que estão ali no esporte, mas temos os que fazem a cobertura jornalística, né? Primeiros socorros, a arbitragem, né? Então o futsal ele é apenas um meio para o aluno despertar essas vocações. Existe até mesmo o respeito que os outros alunos devem ter, né, com a mulher dentro de quadro. Isso. Então nós ficamos por aqui, agradecemos a sua presença e a sua história, né, que você contou obrigado. que realmente sirva de motivação para os próximos jogadores, para isso, né, que não fique apenas com esse sentimento de competição, mas de família, né, de união. Então nós ficamos aqui, até a próxima. Até a próxima.